os sinais são promovidos dentro da igreja. Pastor Paulino, eu gostaria de saber, da parte do pastor Paulino, na verdade, como é que os sinais são promovidos dentro da igreja? Amém. Falando de como são promovidos os sinais dentro da igreja, é claro, eu mesmo falar o que promove os sinais dentro da igreja. Sim. E é claro que nós vamos ouvir a palavra de Deus dizendo o seguinte, que aqueles que creem no meu nome, esses sinais os seguirão. Amém. E segundo o livro de Marcos, que é o capítulo 16, o versículo 20, nós vamos ver o versículo 30, nós vamos encontrar que enquanto eles iam pregar a palavra, os sinais, o Senhor era com eles, ia com eles e cooperando com eles, confirmando a palavra com sinais. Então, quem promove os sinais dentro da igreja é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E como ele faz isso? Pela palavra. Por isso, onde há a palavra, o Senhor está lá. Para quê? Para confirmar a palavra. E como ele confirma essa palavra? Com sinais. Glória. Então, os sinais confirmam o que a palavra diz. Glória. Por isso, onde há a palavra de Deus, tem que haver sinais. Tem que haver sinais. Nesse caso, o pastor falou muito bem, quem promove os sinais é Deus, e o meio que esses sinais são promovidos é a palavra. É a palavra. Agora, como que o pastor Paulino vê aquelas igrejas que, na verdade, descartam a palavra de Deus, nesse caso, abandalham a palavra de Deus, só ficando com os sinais? Porque tem igrejas que descartaram a palavra de Deus e só ficam com os sinais. É espiritismo. Aí podemos chamar de espiritismo. É espiritismo. Então, como é que esses tipos de igreja, o que eles podiam fazer? Buscar a palavra. Porque a palavra, ela se revela por meio... os sinais são manifestos por meio da palavra. Da palavra. Essa é a vontade, essa é a maneira de Deus. Por isso é que está escrito. Sim. O povo não só ouvia, também via. Glória. Os sinais que eram feitos. Glória. Então, quem ouve, tem que ver. Amém. Então, o que ele vai ouvir? A palavra. E o que o apóstolo Pedro disse assim para os sacerdotes e os fariseus? Ele diz assim que nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O que temos ouvido e visto. Então, a palavra em si, falada pelo poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, ela é confirmada por sinais. E os sinais é que provam que a palavra é verdade. E que esta palavra tem vida. Porque tudo que é vida se manifesta. Sim. Tudo que tem vida se move. Então os sinais provam a vida que há na palavra. A palavra de Deus tem vida. E há vida na palavra de Deus. Então, aonde só há sinais, não há palavra, Deus não está lá. Aonde a palavra, Deus está lá. Glória. Não importa se a pessoa for alguém de uma estatura tipo magra, né, tipo a minha, Sim. mas diz que seja a palavra de Deus, Deus está lá. Aleluia. Ainda que essa palavra esteja sendo pregada debaixo de uma árvore, Deus está lá. Então não tem nada a ver que Deus habita onde tem uma estrutura bonita. Não, É simplesmente ter a palavra. é a palavra. Porque a própria palavra está a dizer que aonde estão reunidos dois, Ou três, é meu nome. É meu nome, nesse caso, a palavra. a palavra. Eu estou lá. Eu estou lá. Então, Agora, isso começa a me fazer entender aquelas igrejas, no caso, que o povo de Deus. O povo de Deus hoje, nós estamos a ver um povo hoje que prefere ir atrás dos sinais do que da palavra. por isso é que são mortos. São cadáveres andantes. São cadáveres, são anêmicos. Não tem uma alimentação saudável. Não tem. São mentes vazias. Quando um crente não tem uma alimentação saudável, nesse caso que é uma palavra de Deus viva, Eu até não poderia chamar de crente. não seria chamado de crente. Não. E nós, ao chamar essa pessoa de cristão, ou assim, eu diria que é força de expressão, né? Tipo, para não ferir a sensibilidade da pessoa. Mas cristão não é. Todo cristão está alicerçado na palavra. Nesse caso, porque Cristo é o nosso modelo. É o nosso modelo. E a palavra é o nosso alimento. E olhando para esse, eu não sei qual nome o pastor daria, olhando para esse tipo de pessoa,
como será a vida deles daqui a um tempo. Porque são pessoas que só vão atrás dos sinais e não querem saber da palavra. São perdidos. Você já viu aquele, é igual a dracma que se perdeu dentro de casa. Então eles deveriam ser tesouros para sustentar a noiva. Mas é que elas são perdidas. Estão perdidas dentro da casa. E mesmo a noiva iluminando, procurando, não consegue os achar. Por quê? Porque também eles não se permitem ser achados. Por quê? Porque as suas intenções são más. Eles não se achegam ao cabeça, porque a noiva é o corpo e cabeça é Cristo. Eles não se achegam ao cabeça, que é Cristo, para buscar Cristo. E entende que são pessoas que eles buscam os benefícios. Eles buscam o que Cristo dá. Eles não buscam o que Cristo é. Por isso é que eles estão atrás dos sinais. Mas quando nós